Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos encerrando esta semana, a 12ª semana do estudo dessa lição, onde vimos os aspectos do dia de sábado e da guarda desse dia abençoado para a vida do cristão. Então, hoje iremos fazer uma breve recapitulação nesse estudo adicional do que vimos esta semana. Feche seus olhos, queremos fazer uma oração. Santo e amado Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado também por queremos relembrar o que esta semana estudamos. Nos guie mais uma vez, te peço, em nome de Jesus, amém. A lição ela começa no Éden e ela fala sobre que o sábado ele tem o aspecto da admiração e de ver como a mão de Deus ela foi tão intencional ao criar o mundo. E como nós, ao vermos a sua criação, podemos relembrar esses aspectos do Deus Criador. Deus como centro do sábado, né? O que Moisés deixa claro ali no Gênesis 2, ao mencionar somente o Senhor naquele dia. Importante esse aspecto, demais. Nós vimos também essa semana, na segunda-feira, que Deus viu que o povo estava ali no Egito, sofrendo, enviou Moisés para retirar o povo do Egito, e agora começou um processo de reaprendizagem. E o processo de reaprendizagem, Jason, às vezes é doloroso, né? E ali eles foram para o deserto, sofreram, mas existia um outro aspecto, que foi o aspecto do maná. Qual foi a importância do maná para o entendimento do sábado? Esse maná não servia apenas para mostrar o cuidado providencial de Deus, né? Servia também para reeducar o povo, pois em 6 dias caía maná, mas no 7º dia não caía. Eles não deveriam sair para colher nesse dia, que era justamente o dia de sábado. Eles deviam aprender através da experiência cotidiana, da experiência com Deus ali no deserto, de que esse dia devia ser santificado e não deveria haver trabalho servil, eles não deveriam buscar o sustento próprio nesse dia, uma experiência bem didática de Deus. Então o povo precisaria de ficar em casa, não deveriam sair para trabalhar, e isso era intencional da parte de Deus. Então com o maná Deus sustentou o povo e ensinou mais uma vez a importância do sábado. Na terça-feira nós vimos a questão do sábado nos tempos de Isaías, né? Em um processo também de retorno ao verdadeiro sábado. O sábado, no capítulo 58, tinha 2 aspectos importantes, né? A questão da oração e do jejum, que não era apenas para que os homens fossem engrandecidos, para que os homens fossem tidos como homens bons, né? Homens bondosos ali naquela sociedade, mas para mostrar que deveriam fazer o bem ao sábado. E outro aspecto também é o aspecto da não profanação do sábado. Exatamente, como a gente comentou na semana, profanar é o contrário de santificar. Se santificar é separar do uso comum, profanar é tornar aquilo comum. Deus não quer que a gente torne o dia de sábado um dia comum, um dia para fazer as mesmas atividades de serviço, de sustento próprio, de estudo na universidade ou na escola, que a gente já faz nos 6 dias da semana. Esse dia serve para ser separado exclusivamente para Jeová. Nós também temos na quarta-feira o tempo para encontrar equilíbrio, que é quando Cristo tenta ali colocar no prumo certo, né, trazendo aspectos corretos em relação à guarda do sábado e o que se fazer nesse dia. Então Cristo mostra para os judeus os seus dias, aqueles homens que tinham deturpado de alguma forma a adoração de Deus, adoração a Deus no sábado, e as práticas corretas de que deveriam sim fazer o bem ao sábado, e que o centro do sábado era para que o homem compreendesse o que Deus tinha feito para ele, né, para o próprio homem. Com certeza. Nosso Senhor Jesus, ele é o Filho do homem que também é Senhor do sábado. Então ele nos mostra como guardar o sábado corretamente. Ele é o nosso modelo. Se Jesus libertava os homens do cativeiro de Satanás no sábado, esse também deve ser o nosso principal papel nesse dia. E já indo para o final da semana, nós temos aqui um tempo para a comunidade, onde vimos que o povo na sinagoga, depois de Cristo ter ido assunto ao céu, o Espírito Santo ter descido sobre eles, nós vimos que Deus estava preocupado com o seu povo, e que também o povo deveria usar a sinagoga como ponto de contato, né? Porque nós tínhamos 2 estruturas, já. Explica um pouquinho para a gente. Uma estrutura era o templo e a outra estrutura era a sinagoga. O que diferenciava
uma coisa da outra. Isso. Como o pastor André disse ontem, na quinta-feira, o templo era único, só existia um e ficava em Jerusalém, servia para os propósitos do culto, da adoração, servia também para os sacrifícios e as cerimônias anuais e diárias que os judeus faziam. Agora, a sinagoga não. Sinagogas existiam várias, espalhadas por todo o território da Palestina, e eram nessas sinagogas onde Jesus e os discípulos, posteriormente, após a ascensão de Jesus, entravam para cultuar a Deus no dia de sábado. E lá eles liam a Escritura, cantavam a Deus, discutiam a palavra de Deus também, pregando a mensagem do Evangelho. Desde o princípio, o sábado ele tinha um propósito, né? Para que nós nos voltássemos para Deus. Esse é o grande propósito. Não é simplesmente parar de trabalhar, não é simplesmente parar de estudar, mas voltar-se para Deus, para adorá-lo, para ter um relacionamento profundo com Ele, porque dele é o sábado, né? Ele fez o sábado. E a ideia de Deus para o sábado é esse, né? Deus queria um povo santo, por isso escolheu um dia santo e separado para um retorno para Ele. Então, quando nos aproximamos de Deus através do sábado, né, como um aspecto de adoração, nós estamos nos aproximando do caráter de Deus, porque nos aproximamos do próprio Deus, da sua lei e dos propósitos que Ele tem para o seu povo. Da aliança dele conosco, né? Importante, pastor, a primeira coisa que Deus santifica nas Escrituras é o sábado. Quando a gente lembra, né, do episódio que Deus teve ali com Moisés, Ele disse: tira as sandálias dos pés, porque o solo em que você está é santo. Aquela terra não era santa por si mesma, não tinha nada diferente ali naqueles flocos de areia. O que tornava aquela terra santa era a presença de Deus. Do mesmo modo, no dia de sábado, Deus se faz presente de um modo especial para se relacionar conosco. Que você amanhã tenha um ótimo estudo da lição, na sua igreja, com a sua comunidade. Que Deus te abençoe, foi muito bom. Obrigado, professor Jason, e até o próximo podcast.